Olá, boa tarde. Teacher André Dil com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre o Present Perfect. Muita gente tem dúvida nesse assunto, mas é por quê? Por quê? Porque não teve aula comigo, porque não teve uma explicação com a Teacher Andréa Dio, porque esse assunto fica muito simples quando você entende exatamente como é que é o Present Perfect, como é que ele se forma, para que ele serve. Eu estou aqui com vocês na unidade 12 do livro de Cambridge, Think One. A gente está vendo a segunda edição. E eu estou indo aqui, para a parte da gramática, Present Perfect Simple. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante. O Present Perfect Simple pode parecer não, né, gente? Muitas vezes a gente pode chamar esse tempo verbal de um tempo verbal meio doidão. E por que a gente fala isso? Porque o nome, olha só, o nome é present, mas ele pode sim falar de situações do passado, e ele vai falar. A gente vai usar o present perfect simple quando a gente estiver falando de algo que aconteceu no passado, mas que a gente não diz quando aconteceu. Exatamente. Prestem atenção aqui no meu quadro branco, meus amores. Eu tenho aqui, tipos de passado em inglês. E aí eu vou dizer que eu tenho aqui, eu vou apresentar para você hoje 2 tipos de passado em inglês. O primeiro tipo é o que a gente está falando, é o present perfect. E por que é doidão? Porque apesar do nome ser present perfect, a gente vai estar usando ele para falar de coisas que aconteceram no passado. Então, quando a gente usa o present perfect, é quando a gente não diz quando uma coisa aconteceu lá atrás. Já quando a gente usa o simple past, é sim diferente. Por quê? Porque a gente vai dizer quando aconteceu. Então, prestem atenção aqui, muita atenção nessa hora. E como é que a gente forma uma frase no present perfect, teacher? Muito fácil, gente. Todas as frases no present perfect são formadas da mesma forma, que é o seguinte: sujeito mais o have mais o particípio passado. Ai, professora, eu não lembro o que é esse particípio passado. Olha só, quem é meu aluno tem uma listinha de verbos que eu mandei, e a última coluna é do particípio passado. Particípio passado tem que decorar, não tem para onde fugir. Particípio passado, gente, é aquela situação assim, vou falar em português. Olha só, o verbo abrir. Abrir, passado, seria o passado simples do verbo abrir. Abriu. E o particípio passado seria como? Aberto. Esse é o particípio passado, tá? Então, o present perfect, gente, é sempre assim. Eu vou escrever para vocês um exemplo de uma frase, tá? O sujeito aqui nessa minha frase é I. I have, sempre vai ter have, gone to school. O que eu quero que vocês percebam aqui, meus amores? O verbo que eu estou usando aqui é o go. Go igual a ir. O passado simples de go é o went. Passado de ir. O went, sim, porque é um verbo irregular. Vejam se vocês lembram dessa regrinha. Quando a gente fala do passado simples, past simple, a gente tem 2 tipos de verbos. Os verbos regulares, que são aqueles que ganham um ED no passado, e os verbos irregulares, aqueles que ficam completamente diferentes, não ganham ED. Pode até não ficar diferente, mas ele não ganha ED. Vou relembrar aqui para vocês o passado simples. Passado simples. Para quem quiser anotar e relembrar, é o past simple, tá? A gente tem verbos regulares. Nesses verbos regulares, o que acontece? No passado, ganham ED ao final do verbo. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Exemplo, play, quer jogar, vira played. Viu? Ganhou o ED. Agora, já os verbos irregulares, no passado, não ganham ED. Como esses são diferentes, na maioria das vezes, eu vou falar aqui para vocês 3 verbinhos irregulares, tá? Olha só. Exemplo, a gente tem o go,
que é ir, vira went, que é fui. A gente tem o eat, que é comer, vira ate. E a gente tem o run, que é correr, vira run. Viu? Completamente diferente. Eles mudam, não ganham o ID. Então, vamos voltar para o assunto principal. Esse foi um parênteses, tá? Eu estava falando para vocês que a gente tem 2 tipos de passado aqui na aula de hoje, que é o present perfect e é o simple past. Então, a gente vai usar o present perfect. Vamos usar o present perfect quando a gente não souber quando que aconteceu no passado. Quando não soubermos quando algo aconteceu no passado. Prestem atenção, a gente pode não saber ou não querer falar. Um exemplo é, que eu já dei lá em cima, I had gone to school. Qual é a tradução disso, professora? Olha só, a gente não vai traduzir... Não, desculpem, gente, I have. A gente não vai traduzir o have, tá? A tradução vai ficar assim, ó. Eu fui à escola. Só isso, só isso. Agora, se eu digo assim, gente... Eu fui à escola ontem, o simples fato de eu ter colocado um momento, de eu dizer na frase quando aconteceu, muda completamente. A gente não vai ter mais o present perfect. A gente vai ter o simple past. Olha como é que fica. I went to school yesterday. Isso, virou went. Então, prestem atenção em palavras como yesterday, last week, last month, 3 days ago. Todas essas palavras são exemplos de situações em que a gente está dizendo quando ocorreu. E quando a gente tiver expressões que dizem quando ocorreu, a gente vai usar o quê? A gente vai usar simple past ou past simple. A gente não vai usar o present perfect. Combinado? Mais uma coisa sobre o present perfect que eu quero lembrar para vocês, tá? Então, a regra é do present perfect. Sujeito, mais verbo, mais particípio passado. Prestem atenção. Se o sujeito for he, she ou it, a gente não vai ter o have. A gente vai ter o quê? O has. Isso, o have vira has. She, vou dar o exemplo aqui, has gone to school. Combinado? Mas olha só, se não for he, nem she, nem it, mas for o nome de uma menina, o nome de um menino, ou o nome de uma coisa, ou de um cachorro, vai continuar sendo has. Combinado, meus amores? Caso vocês não tenham entendido, caso tenha alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo, fala comigo. Beijo!